Hoje temos a nossa live sobre a procura do Pai e estamos aguardando a nossa convidada, pastora Luciana Lemos. Boa tarde, pastora Luciana. Boa tarde, tudo bem? Acho que agora deu. Um prazer recebê-la aqui no Safiri. Fiz esse convite para a pastora porque outro dia estávamos conversando sobre paternidade e ela falou coisas muito lindas que eu falei, não, temos que compartilhar isso. Então, a nossa live de hoje tem essa pessoa maravilhosa, a pastora Luciana Lemos, mãe de 2 filhos lindos, gaúcha, professora de inglês também, e pós-graduada em gestão escolar, neuropsicopedagogia institucional, clínica e hospitalar, dentre outros cursos. E ela gosta de estudar, ela fez muitos cursos. E eu vou deixar que ela se apresente. Pastora, você poderia nos contar um pouco sobre as suas experiências de vida, como foi o seu chamado ministerial? Claro, primeiramente gostaria de agradecer muitíssimo ao convite que me foi feito. É um prazer enorme estar com você, uma pessoa maravilhosa, uma amiga maravilhosa que a Shalom me presenteou. Sou grata a Deus, muito obrigada, realmente. É um privilégio estar hoje aqui, né, com você, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem impartido, né, comigo, com a minha casa, minha família. Bom, como tu já me apresentaste, sou gaúcha do Rio Grande do Sul, este é o 4º ano, né? Estamos aí 4 anos vivendo em Atibaia. Eu e minha casa, né, nos mudamos para cá durante a pandemia, plena pandemia. Um chamado muito, muito louco, assim. Sabe quando a gente começa a ouvir algumas palavras, Deus falando conosco, né? No sentido de um envio, eu vou levar, eu vou levar. E não que a gente descrê, a gente crê, mas a gente fica naquela expectativa. Um dia acontecerá, um dia vai acontecer, um dia. E eu realmente esperava que demorasse um pouquinho mais esse um dia e foi algo surpreendente como as coisas aconteceram. Quando eu me mudei para cá, meu pequenininho, o Natan, ele tinha apenas 8 para 9 meses. Sim. E acabou completando os 9 meses já aqui em Atibaia, plena pandemia, né? Várias coisas acontecendo, mas o Senhor é maravilhoso. Mas antes de compartilhar um pouquinho dessa minha chegada aqui em Atibaia, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre mim, como as coisas começaram. Eu sou natural de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu fui criada na igreja pela minha avó, escola dominical. Ela me levava aos domingos pela manhã, era um momento muito bom de aprendizado a respeito da palavra. Meu pai não era cristão, a minha mãe já conhecia, porém ela acabou se afastando durante um tempo e ela retornou, nós já éramos adolescentes já. Então, propriamente, grande parte do meu ensino vem da minha avó materna, me levava à igreja, eu participava das atividades, participava das apresentações de Natal, fui crescendo, participava ativamente nas apresentações, nos jograis, teatros, quem nunca, né? Do meu tempo de jovem, e foi um tempo muito bom. Porém, como eu disse, meu pai não era cristão, ele era muito atuante em uma outra associação que fazia muitas festas. No Rio Grande do Sul é muito comum os CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas. Era uma questão de dança, era muito saudável também, então eu gostava muito de participar. Então eu gosto de contar que eu vivia um pé lá e um pé cá. Sim. Assim como eu gostava de participar das coisas da igreja, né? Me envolver com os jovens, era muito legal, né? Enfim, eu também gostava
dessa parte de estar com o meu pai, de participar dos ensaios, das coreografias, das apresentações, nos CTGs, enfim. Mas não basta simplesmente nós estarmos inseridos num contexto cristão, evangélico, como eu estava, mas houve um momento na minha vida que eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei, como nós vamos aceitar Cristo, né? Não só como meu Salvador, mas como Senhor da minha vida e começar um relacionamento íntimo com Ele. Eu acho que toda essa minha história sobre a questão de como a questão de paternidade de Deus é importante para mim, acho que é um início muito válido de ser comentado, porque eu já estava inserido desde criança, desde a tenra idade, eu já participava de várias coisas, cresci nesse contexto, porém, houve um momento muito importante que eu precisei também tomar uma decisão de me relacionar com o Pai. Aí começou uma grande diferença. Eu acho que o meu chamado ministerial, antes mesmo de eu me casar, e a gente sabe que num relacionamento Deus une propósitos, né? Não só apenas vidas. Então, antes mesmo do meu relacionamento com o Fábio, né? Eu acho que o meu chamado partiu daí, quando eu tinha 14 anos, e eu tomei uma decisão muito importante que fez toda a diferença na minha vida. Que bom! Muito bacana escutar isso, porque você está sendo uma referência para outras pessoas também, né? Que, de repente, tem essa vontade de conhecer esse lado ministerial. Você está dando aí a dica que vem do coração, que você já sentiu isso desde muito jovem, né? Eu vou falar um oi para o pessoal que está entrando, o Daniel, a Raquel, né? Já temos aí algumas pessoas acompanhando a live e fiquem à vontade de fazer perguntas para a pastora Luciana. Posso te chamar de Lu? Logicamente. Da chamada de Lu, vai escapar uns Lus aqui na live. Eu até prefiro, Luciana é muito formal para mim. Nessa live nós vamos não apenas entender o que é paternidade, mas a falta que ela nos faz e como encontrá-la em Deus, né? Então eu busquei alguns trechos da Bíblia nos quais citam Deus como Pai, começando com Provérbios 3:12, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E Hebreus 12:10 fala: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E eu escolhi esses trechos, pastora, porque a gente percebe que na sociedade de hoje as coisas estão muito sem regras, né? Ou melhor dizendo, as regras existem, mas parece que mais e mais pessoas estão burlando essas regras, né? Faltando com respeito, deixando a moral e os bons costumes de lado. Então, você acredita que isso vem ocorrendo devido à falta de educação familiar ou à falta de religiosidade? Bom, eu gostaria de ser um pouquinho mais específica nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de dar um oi para Carla. Ela é gaúcha do Rio Grande do Sul. Ela entrou, me mandou um recadinho aí. Então, saudades também. Então, voltando, eu gostaria de ser um pouquinho mais específica. Não só falta de uma estrutura familiar ou uma questão de religiosidade. Eu gostaria de trazer e vincular isso à falta de um pai. E nessa questão de pai, a gente costuma muito falar das famílias típicas, né? Um pai, uma mãe, seus filhos. Mas não só essa figura típica de família que nós podemos, digamos, classificar, mas eu gostaria de entrar na questão de papéis bem definidos e executados dentro de um lar. O que acontece muitas vezes? O pai o homem ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é trabalhador,
porém tem algumas circunstâncias, tem algumas coisas que nele, no papel de um sacerdote, de um provedor, do homem, do pai, da segurança, acaba falhando um pouco. E são algumas coisas que são repassadas de geração em geração e a gente passa-se desapercebido por nós. E a gente acaba transmitindo aos nossos filhos algumas coisas que fizeram parte da nossa criação, que nós desconhecemos os seus porquês e a gente acaba reproduzindo. Então, para iniciar essa minha fala, eu gostaria de fazer uma leitura de uma pesquisa que eu fiz em alguns livros de psicologia, é uma área que eu gosto muito. Então, eu gostaria de fazer a leitura de algumas características do homem, da mulher, que acabam crescendo sem a presença de um pai, uma presença efetiva de um pai. Tá? Eu quero elencar aqui algumas características, não são muitas, né? Eu fiz uma lista de 12, mas eu vou ler só algumas, senão vai ficar muito extenso. Mas a partir disso, eu gostaria então que desenvolvesse a nossa conversa para ver o quão pontuais são essas características, muitas vezes em nós, que nós desconhecemos, reproduzimos e o pior, a gente não consegue muitas vezes reverter. Então, dentro dessa minha pesquisa, focando então alguns sintomas, alguns comportamentos controladores de pessoas que foram afetadas com a falta, né, dessa figura paterna. Uma delas é uma necessidade de controle. Controle sobre tudo, sobre a atitude das pessoas, um controle sobre a vida do cônjuge. Muitas vezes, em virtude da rejeição paterna, ela acaba desenvolvendo um medo de ser abandonado novamente. E como esse medo do abandono surge, há a necessidade de controlarmos as ações das outras pessoas. Então, quanto mais seguro, quanto mais dentro do meu controle estiver, digamos, uma menor probabilidade existirá de que eu seja abandonado novamente. E isso é muito interessante, como eu falei sobre uma família típica ou atípica. Imaginem comigo, eu tenho uma figura do pai e da mãe em casa. Tudo certo, tudo bem, mas o meu pai, ele é muito trabalhador, ele trabalha muito, então eu acabo não vendo. Eu não tenho aquela figura do meu pai. Então, o meu pai, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele está inserido no meu contexto familiar. Mas em virtude dessa questão do excesso de trabalho, eu não tenho a presença, o papel do pai realmente efetivo na minha vida. Então, inconscientemente, eu acabo me sentindo rejeitado, porque eu não tenho a figura cotidiana do meu pai comigo. E o que acontece? No meu relacionamento posterior, nos meus relacionamentos com amigos, familiares e posteriormente com o meu cônjuge, o que acaba desenvolvendo? Um controle, porque eu não quero sentir a falta da pessoa, eu preciso que ela esteja sempre comigo. Uma outra segunda questão que eu anotei foi uma incapacidade de lidar com críticas. Quantas pessoas, né, nós conhecemos e muitas vezes nós nos encaixamos também nessas situações. Né? Muitas vezes qualquer opinião contrária é vista como uma rejeição. Não é uma divergência de opiniões, não é uma contrariedade àquilo que eu penso, algum pensamento ou uma filosofia de vida, não. É uma rejeição. Então, a gente acaba se privando, muitas vezes, de compartilhar o que realmente pensamos com medo de uma suposta rejeição. E isso acaba levando em relacionamentos, né, algumas explosões emocionais. Né? Numa atitude defensiva, eu acabo explodindo e, né, quantas outras situações acabam acontecendo. Então, só mais duas rapidinho para a gente poder continuar, que eu achei muito interessante. Uma retirada emocional em momento de conflito. Vulgo, falta de posicionamento. Quantas vezes nós escolhemos não nos posicionar diante de situações de conflitos. Muitas vezes corretos,
de algumas circunstâncias, mas o nosso posicionamento é: deixa eu me retirar, não vou me posicionar, porque, novamente, o cunho da rejeição, e uma rejeição paterna. E por último, né, e também muito comum, muito, ciúmes, exacerbado. Muito ciúme, ciúme de tudo, ciúme de coisas, ciúme das pessoas, né? Então, é um sentimento que acaba florescendo dentro de nós e, como eu falei anteriormente, muitas vezes nós desconhecemos a sua origem, desconhecemos, né, as causas, e é muito interessante, quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, sobre esse assunto, a falta de um pai presente acaba ocasionando todas essas características. Muito interessante, porque eu me encaixei em um monte aí. Começando com controladora, tá falando com a controladora. Eu tive um histórico familiar, né, de um pai ausente, então é perfeito quando você coloca a questão da insegurança, né, de você ter o controle da situação para que você se sinta segura, né? E aí você cita também a questão do pai que tem a figura ali, né, digamos, o pai está ali, mas não participa do dia a dia, não conversa com os filhos, e aí você fica com essa busca dessa figura, com quem que eu posso me abrir, com quem que eu posso contar, né? E a gente vê muito isso hoje, principalmente por causa da tecnologia, não só os pais não estão mais presentes, como os próprios filhos saíram de cena também. Então, a gente tem aí um celular que está substituindo a conversa da família, a mesa, o dia a dia da convivência, né? E aí... A questão da tecnologia... Perdão. Não, pode... Não, e essa questão da tecnologia é interessante também, porque nunca se viu tantas pessoas sendo tão sinceras, porém uma sinceridade nas redes sociais. Quando eu não estou em frente a ninguém, eu posso expor aquilo que eu penso naturalmente e não tenho a questão da exposição. Eu não vou sofrer com a crítica, porque a pessoa com a qual estou me dirigindo, ela não está à minha frente. Eu não sofrerei essa rejeição, eu não sofrerei esse rebate à minha opinião, porque a internet é algo livre, eu apenas posto e deixo aberta uma possível repercussão, né? Exatamente. E aí, indo para o terceiro ponto que você disse da falta de posicionamento, nós vemos muito isso da questão da apatia, né? Nós hoje temos, principalmente jovens, que não têm uma meta, que não têm a noção dos direitos até como cidadão. Então, a gente vê uma sociedade apática que se deixa levar por, de repente, influencers, porque aí tudo que eles veem na internet acha que está correto e é fácil de chegar na internet e falar, eu acho isso, pronto, já está deliberado o que é o correto. E muitas vezes a gente vê esses jovens até cometendo suicídio, fazendo loucuras, porque não teve aquele posicionamento que, de repente, até um pai deveria ter tido de mostrar o caminho certo, né? Adorei essa sua introdução, mas eu vou voltar na questão da disciplina, porque eu vejo assim, pensando nesses versículos que nós lemos, a gente poderia descrever a disciplina de Deus. Você vê, por exemplo, Deus como um Deus severo? Já vi Deus como um Deus severo. Então, por isso que é muito interessante toda essa abordagem a respeito de paternidade.
porque eu tive um relacionamento com meu pai assim. Meu pai era presente, muito trabalhador, um grande provedor, porém eu não tinha relacionamento com meu pai. O relacionamento que nós tínhamos é quando eu fazia algo errado, eu tinha uma punição. Então, por muitas vezes, mesmo eu sabendo Deus, um Deus amoroso, um Deus que enviou o seu filho para poder me salvar, me cuidar, esse Deus poderoso, muitas vezes inconscientemente, o meu relacionamento com ele era dessa visão de um Deus que eu não posso fazer nada errado, porque senão uma consequência, uma punição, algo aconteceria comigo. Então, hoje já não vejo mais. Hoje Deus tem construído em mim uma outra imagem, eu tenho aprendido a cada dia mais. Esse é um assunto extraordinário e infindável. Parece que quanto mais eu estudo a respeito, menos eu sei. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Então, tem crescido em mim uma outra visão de Deus, verdadeiramente um Deus Pai. Eu toquei nesse assunto porque quando a gente pega trechos da Bíblia, por exemplo, nós vemos algumas situações onde um povo foi castigado em função do pecado, e muitas pessoas ainda hoje acreditam de que se eu pecar, serei castigado. E quando a gente pensa dessa forma, na verdade, nós estamos nos distanciando de Deus, porque não é isso que Ele quer para nós. Ele quer justamente o oposto, que é o relacionamento, é a intimidade. E se você acha que Deus vai te castigar tudo que você fizer de errado, primeiro que você já está pensando errado, porque se você é filho de Deus e você quer servir ao Pai, você não vai fazer nada de errado. É uma questão de consciência, né? Então, se a gente tem na Bíblia, não matarás, não mentirás, não é tão difícil assim. Começa por aí, né? Para que você vai para o lado errado se é mais fácil você ter o coração puro e ter a consciência limpa, né? E aí, essa questão de você, não vou fazer porque Deus está vendo tudo, né? Vou ser castigada. E aí você acaba se afastando cada vez mais de Deus, tendo esse temor, que eu costumo dizer que o temor a Deus tem que ser na questão de perceber que tudo faz parte dele. Então, eu vou entrar rapidinho num outro assunto que nem estava programado aqui, mas é uma questão que eu vejo, né? Os animais. Todos os dias, milhares de animais são mortos para servir de alimento para nós. Sou vegetariana, então não é papo de vegetariana, é uma realidade. Animais são mortos para nos alimentar. E animais são a criação de Deus. Então, como fica nisso, né? Como Deus nos vê matando a sua própria criação? Só um parêntese, né? Daquilo que eu quero expressar no sentido de que, como você mesmo disse, a gente vem trazendo parâmetros de até culturais e de família que passa de geração em geração, e a gente não para perceber a presença do Senhor em tudo. Então, se eu estou viva hoje, é graças a Deus. Se eu tenho a oportunidade de estar conversando com você hoje, crescendo espiritualmente por essa conversa de reflexão, é porque Deus permitiu, né? Então, é uma mudança de chave, eu sempre falo isso. Muda a chave, pensa um pouquinho além do que é realmente esse temor a Deus, né? E eu vou puxar um outro assunto, Lu, que é a questão do pai humano, o pai terreno. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Achei muito bacana a sua sinceridade, porque cada um de nós tem uma história com o seu pai terreno, né? E hoje a realidade são de muitos casamentos desfeitos, famílias que são divididas e depois misturadas com filhos de outras uniões. Antigamente, os homens tinham
filhos de diferentes mulheres. Hoje, nós temos mulheres que têm filhos de diferentes homens. Isso sem mencionar mães solteiras, né? Eu quero deixar claro que nós não estamos tratando esse assunto com nenhum tipo de preconceito. Nós vamos apenas refletir como essa realidade reflete numa criança que posteriormente será um adulto que cresceu sem uma referência de pai. Então, o que você acha disso, Lu? Uau! Bom, alguns tópicos aí a serem comentados, mas eu gostaria de fazer um gancho lá no início, falando sobre regras, um Deus que punia, a questão das leis. Antes que Moisés subisse ao monte para que então recebesse as tábuas da lei, há um convite de Moisés ao povo. Antes de subir ao monte, Moisés diz assim ao povo: vamos comigo, subamos, né? E vamos ter com Deus, vamos conversar com Ele. Então, há um convite de Moisés para que o povo também se relacionasse com Deus. Porém, qual foi a resposta do povo a Moisés? Não, nós não podemos subir, nós não subiremos, pois caso, né, façamos isso, com certeza nós morreremos. Por quê? O homem... Medo. Com medo daquilo que havia dentro do seu coração, que ele já sabia que havia. Então, depois na passagem bíblica, a gente vê o contexto da construção, do bezerro de ouro, eles, né? Isso é um ponto muito interessante, porque o povo de Israel reuniu ofertas, reuniu os seus bens, reuniu joias, construiu o bezerro de ouro, e ali eles estavam comemorando com alegria, com júbilo, com alimentos, com danças. Eles estavam comemorando a um Deus que eles construíram, e no entanto, o que aconteceu? Eles não queriam, eles perderam a alegria de estar diante de Deus, desse relacionamento verdadeiro. Então, as tábuas da lei, eu costumo dizer que foram uma consequência de uma falta de relacionamento. E dentro disso também, sabe, é muito interessante porque há várias pesquisas que mostram, que dão inferências, né, para que nós, pai, possamos criar, né, principalmente a figura de um pai, criar um filho forte. Como fazer isso? Então, uma das palavras-chave que esses estudos nos apontam é ministrar. Ministrar experiências. E é muito interessante que dentro desses itens que compõem essa questão de ministrar experiências, nós que estávamos falando sobre essa questão de respeito, né, que se perdeu muito na nossa sociedade, a questão de limites, né, o crescimento realmente de uma sociedade crítica, porém respeitosa. Então, eu gostaria assim, de a gente poder conversar um pouquinho sobre alguns itens, né? Sobre nós criarmos uma geração forte. Gerarmos uma geração forte. E um desses itens é trazer para perto. Quando a gente quer criar um filho forte, nós precisamos trazer ele para perto. E eu quero fazer essa análise de acordo com a Bíblia. Na criação, a origem de tudo. Porque eu vejo que, antes mesmo da lei, de tudo acontecendo, algumas coisas o povo pecou, mas antes, vamos voltar um pouquinho lá no início de tudo, quando Deus está lá na criação, que Ele cria todas as coisas luminares, Ele cria o sol, cria a lua, cria os animais, né? E cria, então, Adão. E de Adão, Ele cria a Eva. Então, nesse primeiro relacionamento com Adão, vamos ver, analisa comigo, Fabi, vamos lá, vamos, né, construir juntas. Mas, primeiramente, nesse trazer para perto. Será que Deus fez isso? Deus trouxe Adão para perto? Olha bem, analisa comigo. Depois de toda a criação feita, tudo prontinho, Deus cria Adão, certo? Só que após criar Adão, o que aconteceu? Deus criou um jardim. Imagina o próprio
próprio Deus criar um lugar muito especial, particular, para que ele pudesse ficar perto de Adão, o trazer para perto, para que toda a viração do dia eles pudessem estar juntos? Compartilhando, conversando sobre o que aconteceu no dia, como foi, como é que estava lá a dinâmica com a criação, como é que estão os animais, e as árvores frutíferas, está tudo certo, está tudo bem? E os rios? Quarto de lá, quarto de cá, tá tudo bem. Imagina o próprio Deus criar um ambiente, criar um lugar para que a sua, né, obra-prima pudesse estar lá, Adão, estar próximo de Deus todos os dias, every day. Todos os dias estarem próximos para poder ter um diálogo. Concorda comigo, Fabi? Deus, será que ele cumpriu, segundo a psicologia, será que esse primeiro apontamento, Deus, o próprio Deus, ele cumpriu aí de trazer Adão para perto? Exatamente, é o que está faltando, né? Nessa sociedade maluca de nós arrumarmos esse tempo precioso de conversar com os filhos. Exatamente. E eu vejo, olha só como Deus é maravilhoso. Ele não só apenas fez a criação, ele não apenas criou o homem, mas Deus agora está ensinando o próprio Adão a ser um pai. Não é verdade? Deus está dando as diretrizes na prática, ensinando Adão a ser um pai. E um outro item muito interessante é ter aquele sentimento de pertencimento, né? Trazer essa ideia para a pessoa, para o filho, que ele é pertencente a algo. Eu achei uma palavra assim, muito interessante, porque na palavra disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A toda demais criação, o que Deus disse? Que haja e houve. Haja luz, houve luz. Haja os peixes, houveram os peixes. Haja a grande luminária para poder iluminar o dia, né? A luminária para iluminar a noite. Haja e houve. No contexto do homem, o que Deus faz? Façamos. Olha a trindade, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, os três unidos na sua, digamos, potência máxima ali reunidos. Não que não estivessem juntos na criação, mas é a imagem dos três. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e eles dizem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É impossível a gente não meditar nessa palavra e não termos um sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a um outro reino, a um reino celestial, e nós fomos feitos à imagem e semelhança do rei e do príncipe desse outro reino. Não sei, você concorda comigo, Fabi? Vamos lá. Na verdade, eu estou viajando aqui no que você está falando, porque eu estou entendendo como um exemplo, né? Então, o pai terreno, ele precisaria ser um exemplo de caráter, de ensinar mesmo os caminhos, né, da vida. E Deus faz isso o tempo todo conosco, né? Porque quando ele manda um Jesus, que consideramos o seu filho, com tudo que ele nos ensinou, o que mais que a gente pode esperar, né? Você falou de Adão e eu estou trazendo Jesus como um exemplo do que nós temos que seguir para sermos dignos filhos de Deus, né? Então, esse teu link, ele é maravilhoso, porque tem uma surpresinha aí que a gente já conversou a respeito, que eu estou estudando sobre o tema, e eu coloco assim, nesse meu estudo, Adão foi a origem, onde começou Deus querendo se estabelecer como um pai, ensinando Adão a ser um pai. Porém, Adão falhou. Nessa perspectiva que eu quero trazer atualmente, porque quantos dos nossos pais não falharam? Não é verdade? Eles falharam, infelizmente. Muitas vezes não queriam ter falhado, mas também não conheceram um Deus Pai para que fossem ensinados, não é verdade? Adão, assim como vários homens, como os nossos pais, de repente também falharam. Mas a gente tem uma boa nova a ser anunciada.
Jesus, ele veio, Deus abriu mão do seu filho, do seu precioso filho, para que ele voltasse e tornasse a origem todas as coisas. Não é verdade? Ele veio para ensinar o caminho de volta ao Pai. E ele faz. Ele ensina novamente como nós percorrermos esse caminho novamente. E ele apontando com o Pai, abre-se novamente todas essas janelas de aprendizado que nós podemos aplicar, entender e aplicar com os nossos filhos hoje, não é? Primeiro, sobre trazer para perto, Jesus traz para perto, Jesus com seus discípulos trouxe eles para perto no momento de mesa, no momento de comunhão, e não só isso. Quando ele ia ter os seus momentos de oração com o Pai, ele sempre levava alguns discípulos, 3, né, que eram os que estavam mais perto dele, sempre o acompanhavam nesse momento de oração. Então, Jesus ensinando mais uma vez, né, trazendo novamente, né, o caminho ao Pai e ensinando seus discípulos também a como chegar perto do Pai. Esse sentimento de pertencimento, ele era filho, mas a palavra nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. E ele deixou isso registrado, somos irmãos co-herdeiros, né? Somos herdeiros tanto quanto ele. Exatamente. E eu vou trazer um outro trecho da Bíblia, que é Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Eu gosto muito desse trecho e ele me remete a um louvor do Rodolfo Abrantes, que é o Dia que Será para Sempre, que fala assim: e se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Eu adoro esse trecho, porque nós também, por esse afastamento que temos de Deus, a gente acaba esquecendo que somos a obra perfeita, que Ele nos criou com todo o amor e a imagem e semelhança dele. Então, quando a gente olha para dentro de nós, nós temos que enxergar esse Deus, né? Em Gênesis, você estava falando de Adão, é, é, é dito que fomos criados à imagem e semelhança. Eu entendo que a única coisa que deveríamos nos preocupar é sermos parecidos com o Pai, pessoas dignas do amor dele. E na minha vida, Lu, eu sempre procurei nortear as minhas atitudes com 2 pensamentos. Primeiro, o que Jesus faria? A gente ouve muito falar nisso, mas em prática é bem difícil, né? Quando você está na situação real, quando você está no meio do problema, no meio do furacão, eu chego a pensar o que Jesus faria, mas a gente acaba fazendo por nossas mãos e pés, né? Enfim, quem somos nós perto de Jesus, né? Quem dera um dia tenhamos a sabedoria dele. E o segundo é o que Deus pensa sobre nós, né? O que ele sente quando ele vê o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Não só com relação aos pecados, mas com relação à criação, como eu disse agora há pouco. Porque não é só os animais que a gente mata a natureza, né? Cortamos árvores, tiramos minério das montanhas, poluímos rios, o mar. Então, essa criação que você disse, desse jardim maravilhoso que Deus criou no início de tudo, nós, seres humanos, estamos destruindo. E muitas vezes sem piedade, né? O quanto Deus é misericordioso conosco, nós não temos nem um pingo de consciência do que estamos fazendo com a natureza no geral, né? E aí a gente tem aí as consequências de um clima totalmente maluco, né? Não temos mais estações do ano,
temos, de repente, situações horríveis, como aconteceu agora há pouco em Los Angeles, e vai falar que é castigo de Deus. Eu tenho ouvido nas redes sociais muitas questões, foi castigo de Deus porque é uma cidade sem Deus, mas tem uma relação também com as mudanças climáticas, com um vento muito forte, quente, que espalhou o fogo rapidamente. Não é a primeira vez que isso acontece, porque no Havaí também aconteceu isso. Então, o ser humano está sofrendo as consequências dos seus atos, né? E talvez seja um momento, como você falou agora há pouco, do exemplo que a gente dá, de gerar uma geração mesmo que tenha mais consciência dos seus atos com relação à natureza, tenha mais amor e cuidado com essa natureza, né? Não, e é uma grande verdade. E partindo do pressuposto do teu comentário sobre nós agirmos como Cristo e o que Deus pensa a nosso respeito, tem uma palavra, se eu não me engano, Filipenses. Eu até estava tentando procurar aqui a referência, mas não encontrei, mas tudo bem, depois a gente compartilha. Se eu não me engano, é Filipenses que fala do povo em relação a Deus, quando nós clamamos Abba Pai. E logo em seguida, tem um versículo que diz assim sobre a criação aguardar ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então, o versículo acima fala sobre o povo, né, clamando o Abba Pai, clamando por um pai, e no versículo seguinte, ou no posterior, não tenho certeza, tem esse versículo que é muito pontual, né, a criação aguardando pela manifestação de nós como filhos. Então, primeiro, sobre o nosso posicionamento, agirmos como Cristo, ele veio nos ensinar a sermos filhos. E essa é uma palavra muito interessante, porque nessa primeira parte do que fala de pai, de nós clamarmos Abba Pai, nessa questão, nessa primeira tradução de filhos, filhinhos, né, clamando Abba Pai, é muito interessante, porque quando a gente vai pesquisar a tradução original, esse primeiro filhos faz referência realmente a filhinhos. Sabe, um filho que vai crescendo na tenridade, ainda pequeno, né? É muito interessante. Quando eu ouvi uma explicação a respeito dessa tradução, o pastor explicava o seguinte, que em Israel é muito comum, por exemplo, nas praças, nas pracinhas, as crianças gritando aos seus pais, aba, aba, aba. Então, paizinho, paizinho. Então, é uma tradução de como fosse filhinhos, crianças, que ainda são alimentados, né, com leitinho, que estão numa construção, né? E depois vem, então, esse outro versículo que diz sobre a manifestação dos filhos, que a criação aguarda a manifestação, só que não do filhinhos, do versículo anterior, mas do filho maduro agora. Então, eu acho que depois, quando nós encontrarmos essa posição de um filho maduro, né, maduro em Deus, aí sim nós vamos conseguir dar uma resposta à criação. Um respeito com as pessoas, a questão da discriminação, respeito aos animais, respeito à criação que o Senhor fez, as florestas, desmatamento, desflorestamento, cuidados básicos, né? Cuidado com a água, porque eu acho que quando a gente volta, para mim é muito claro que todas essas questões, elas estão envoltas numa palavra relacionamento, como tu mesmo já disseste, porque se o povo estivesse em relacionamento com Deus, nessa primazia, não precisava se preocupar em não matar. Quem está em relacionamento com Deus, quem está em relacionamento com o Pai, não vai matar. Não, e outra, no Novo Testamento, a régua sobe, né? Nós somos nivelados para cima após Cristo, porque a palavra nos diz que anteriormente, né, era punido aquele que realmente pegasse, era pego em crime matando alguém, certo? Esse era punido. Nossa, a palavra segundo o Testamento diz que se eu falo mal de alguém,
eu também mato essa pessoa. Nossa, e agora, Exatamente. meu Deus, como a gente vai conseguir se policiar? Como eu serei como Cristo? Como que eu vou agir como Ele? Como eu estarei, né, no meu dia a dia, que são circunstâncias complicadas, nós temos relacionamentos, nós temos dificuldades, como eu vou agir? E não é uma questão 100%, a Lu agora é 100%, ela acerta em todas, ela respeita. Não, não é assim, é uma construção, gente. Somos seres humanos, eu sou tão humana como qualquer um. Mas é muito nítido que quanto mais nós nos aproximamos do Pai, quanto mais a gente cultiva esse relacionamento, por mais que eu tenha aquela vontade, nossa, aquele abençoado daquela pessoa, assim, não, fica, o Espírito Santo já ministra o nosso coração, né? Não, peraí, não vou fazer isso, eu vou ter um cuidado, eu vou ter um cuidado maior para preservar as coisas, vou ter um cuidado, uma primazia, sabe? E algo que o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração é esse cuidado. É um cuidado muito especial com tudo aquilo que o Senhor nos deu. E às vezes a gente acha que aquela palavra, assim, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei, esse pouco faz referência apenas à questão de dinheiro. Não, a tudo aquilo que nós temos, sabe? De ir em casa, não manter nada quebrado, tudo limpo, tudo organizado. Pode ser um lar tão simples, mas é o meu melhor, é o que eu tenho e eu preciso zelar por aquilo que o Senhor me deu. O meu marido hoje citava um exemplo a respeito disso que eu achei muito interessante. Às vezes a gente fica orando, né? Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá um carro novo, um carro melhor, para eu poder passear, para eu fazer a tua obra, né? Enfim, eu imagino Deus olhando para nós, mas abençoado, se tu não está cuidando com aquele que eu já te dei, é um fusquinha, mas amém, é o que eu te dei. Seja fiel no pouco, cuida muito bem daquele pouco. Porque, imagina, por que eu vou te dar uma BM se o pouquinho que eu te dei tu não cuida? Não é verdade? Vai acontecer com a BM a mesma coisa, porque é uma questão nossa cultural. É uma cultura de zelo, é uma cultura de cuidado, né? Um cuidado pessoal, conosco. E na correria do dia a dia é muito fácil isso acontecer. Nós não cuidamos da nossa saúde, saúde mental, saúde física. A gente se envolve com tantas coisas. E é um cuidado pessoal, é o tempo do Espírito. E essa é uma área que o Espírito Santo tem ministrado muito comigo ultimamente. É um cuidado, é um zelo, um cuidado com as nossas coisas, com os nossos pertences, cuidado com a nossa família, sabe? Com os nossos familiares, termos todo um zelo, um cuidado, um carinho e um amor, estarmos reunidos à mesa, compartilhando de uma refeição, né? Com os nossos amigos, servir em amor. E eu acho que tudo isso é uma questão de mentalidade que o Senhor vai transformando em nós. E não há, porque eu costumo dizer que o nosso relacionamento horizontal, ele é vinculado ao nosso relacionamento vertical. Posso estar errada, mas uma experiência própria. Quando a gente está se relacionando bem com Deus, Pai, a gente consegue. Por mais que às vezes as pessoas são difíceis de se entender, difíceis de se relacionar, difíceis de aceitar. Mas quando a gente está, sabe, num relacionamento bom com o Pai, parece que todos os nossos relacionamentos na horizontal acabam se tornando mais fáceis de digerir, mais fáceis de se lidar. Sim, os caminhos se abrem, né? Enquanto você estava desenvolvendo a ideia, eu dei uma pesquisada, é Filipenses 2, versículo 1. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Né? Muito bacana tudo que você colocou. Nós já estamos encaminhando para o final da live. Queria dizer que muita gente entrou, a Silvana, a Josi, a Thaís, Muriel, assim, é uma alegria muito grande poder compartilhar essas ideias, porque, como a gente falou agora há pouco, são sementes que a gente está plantando para um futuro melhor. Então, quem está assistindo a live vai pensar, vai refletir um pouquinho sobre tudo que a gente falou e vai levar para outras pessoas também. Porque a ideia
ideia é mostrar o quanto é fácil ser filho de Deus e o quanto Deus está presente na nossa vida, né? Então, quando a gente fala de um Deus, parece que ele está lá distante no céu, né? Que a gente tem essa imagem de um Deus velhinho, que não é nem de pai, parece de avô, né? Essas imagens que nos passam culturalmente. Verdade. E quando, na verdade, ele está aqui. Deus está aqui, perto de nós. E é no nosso dia a dia, como você disse, com cuidado, com amor, com as nossas atitudes. E a gente escorrega assim, porque os anjos estão no céu, nós ainda estamos muito aqui para aprender e cumprir, né? Mas, pelo menos, se a gente tem essa meta, esse olhar de que precisamos ser melhores, a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. E, Lu, só para a gente terminar, qual mensagem você gostaria de deixar para aqueles que procuram esse pai maravilhoso? Bom, eu gostaria de encerrar, então, com uma parábola que eu tenho estudado e que eu gosto muito, que é a parábola do filho pródigo. Eu tenho 2 filhos. Um filho que saiu porque queria fazer outras descobertas, mas ele teve um momento da vida dele que ele entendeu que ele não tinha mais nada além de um grande pai e que o pai estaria de braços abertos para o receber de volta. Mas eu tenho outro filho, um filho que ficou, estava ao lado do pai, estava servindo, mas mesmo assim ainda não conhecia o pai, infelizmente. Gostaria de deixar esse recado que por muitas vezes a gente se deixa enganar por estarmos envolvidos num contexto religioso. A gente acha que conhece o Pai e que estamos em uma conexão profunda com Ele. Então, houve durante muito tempo um foco especial nesse filho que daqui a pouco saiu que precisava voltar. Só que assim como Marta e Maria, a Marta estava tão envolvida no serviço que deixou os momentos mais preciosos de estar com o Pai. Que todos nós, independente de qual tipo de filho sejamos nesse momento, o filho que daqui a pouco saiu ou o filho que está em casa, mas ambos desconheciam o Pai na sua essência, e que a gente possa voltar a esse relacionamento. E eu tenho uma palavra assim, uma garantia, sabe? Eu garanto que as coisas irão se alinhar e elas irão mudar a partir do momento que nós estivermos alinhados com o nosso Pai, porque a palavra nos garante que tudo aquilo que nós pedirmos em oração nós receberemos. Porém, João também diz no versículo seguinte: se as minhas palavras estiverem em vós, né? Se as minhas palavras estiverem em vós, tudo aquilo que me pedires em oração vos será feito. Então, há uma condição. Se nós soubermos pedir, então nós vamos evoluir, a gente vai conseguir, nós teremos, sabe, avanços, vamos viver experiências tão maravilhosas. Porém, se as palavras do Senhor estivermos em nós, e há apenas um caminho, um relacionamento verdadeiro com o Pai. Gente, é uma experiência maravilhosa. É muito bom. A gente vai se descobrindo, a gente vai ficando mais ousado, corajoso. Eu confesso que para mim é uma atitude de coragem estarmos juntas, porque é algo que eu não tenho muito hábito. Não vou dizer que eu não curto, mas eu não tenho o hábito de estar ao vivo. Eu gosto muito de um tempo de mesa. Gosto de conversar, não é, Fabi? Trocar algumas experiências, algumas ideias, porém, essas questões de mídias sociais não são o meu ponto forte. Mas a gente vai sendo ousado no Senhor, vamos descobrindo quem nós somos, quem fomos feitos, né? Quais os nossos propósitos. E Deus, sabe, vai nos injetando realmente um ânimo, uma coragem, uma perseverança, uma fé. E a gente vai descobrindo coisas tão maravilhosas e outras. A gente vai estabelecendo conexões no Senhor que são incríveis. Exatamente. Gente, essa pastora não é uma bênção? Olha só que mensagem mais linda! Se eu fosse vocês, eu
voltava, depois assistia a live de novo só para escrever essa mensagem. Mas assim, escreve no papel, porque é isso, né? Veja que é tão simples, mas é isso, né? A gente se respeitar, a gente perceber no outro o amor que Deus colocou dentro do nosso coração. E eu agradeço muito a sua participação. Para quem não gosta de rede social, você arrasou. Eu também sou fã do tete a tete, conversar assim na vida real, né? Prefiro marcar com as amigas para tomar um café do que ficar conversando por videochamada. Mas é como você disse, vamos usar a internet para algo bom, para poder levar essa mensagem para outras pessoas e que possa ser bênção, que possa trazer um alívio ao coração, né? De repente, aquelas pessoas que não entendem muito bem o seu relacionamento com o próprio Pai terreno, venham a entender essa conexão com o Pai celestial, que encontre essa paz com essa ligação, né, direta com Deus. Então, Luciana, que Deus te abençoe, que abençoe a sua família, que abençoe o seu ministério, que abençoe esse ano, né? Estamos começando um ano aí cheio de expectativas, a sua missão como professora também, porque eu sei que também você faz isso com muito amor, né? Já conversamos também o quanto você se dedica para os seus alunos e quantas sementes você espalha no seu dia a dia, né, com o seu exemplo, com a sua fala, com a sua aula em si. Então, só tenho a agradecer que a gente possa continuar esse papo em outras ocasiões e quem sabe até trazer outros assuntos também que a gente possa refletir e crescer como pessoas, como seres em Deus. Verdade, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Fabi, por esse convite maravilhoso. Sou muito grata a Deus pela tua vida, né? Um presentinho, repito novamente, que ganhei. Quero ser grata também a todas as pessoas que acessaram, que estiveram conosco nessa live. Eu vi vários comentários de pessoas do Rio Grande do Sul, amigos, minha comadre, né? Muitas pessoas muito próximas, assim, a Raquel, nossa, tantas pessoas assim que são tão especiais para mim, que fizeram parte de uma fase da minha vida, de uma história, e quando elas postam um recadinho, alguma coisa, não tem como vir à minha mente momentos realmente que nós compartilhamos coisas preciosas do Senhor na mesa. Então, sou muito grata. Algumas colegas da escola minha que entraram também. A Muriel, minha irmã, a gente acaba se chamando assim, né? Irmãs da escola, uma irmã que a escola me deu. Então, um papo muito legal, muito bom. É um assunto que é muito prazeroso para mim, que eu tenho descoberto muitas coisas e eu posso dizer que estou descobrindo um pai, ainda estou num processo. A minha família que também entrou, minha avó, minha mãe, né? Muito obrigada, foi um tempo maravilhoso. Perdão aí pelas... né? Não é algo que a gente costuma fazer, mas sou muito grata. Obrigada mesmo, foi um prazer inenarrável, um papo muito gostoso, divertido e que realmente possamos aí ter outros episódios. Muito obrigada, Lu. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Tchau.